Olá, muito bom dia! Hoje é dia 23 de janeiro de 2024. Hoje é terça-feira e nós já vamos começar mais uma reunião com Deus. Graças ao Senhor, aqui nós lemos todos os dias uma porção da palavra que fará com que em um ano nós tenhamos ouvido e lido a Bíblia inteirinha. É muito bom ter você aqui fazendo parte desse projeto que tem peso para a eternidade. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós invocamos o teu santo nome, Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos a tua presença, buscamos o teu olhar, buscamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor se assente conosco, que o Senhor se assente para nos ensinar, que o Senhor se assente para falar, Senhor, ao nosso espírito, amadurecer o nosso espírito, fazer com que o nosso espírito se expanda, que o nosso espírito alcance toda a alma. Senhor, nos faz avançar um pouquinho mais hoje. Senhor, também sei com as nossas angústias, ser com as nossas aflições, Senhor, ser com as pessoas que estão em sofrimento, ser com os injustiçados, Senhor. Senhor, ser com os que choram, Senhor Jesus, ser com os que já são perseguidos por causa do seu nome, Senhor amado. Senhor, e nos ajuda, Senhor, a ser o teu corpo, Senhor, fazendo a parte que nos cabe, a parte que cabe ao corpo. Senhor, nos abençoa, Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor, com o teu falar claro e cristalino para nós. Senhor, que não reste nenhuma dúvida a nós de que é o Senhor quem fala. Senhor, nos abençoa, Senhor Jesus. Nos abençoa abrindo nossa mente, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos. Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui, as pessoas que já chegaram. Abençoa, Senhor, quem vem, quem vai passar por aqui ainda. Abençoa também, Senhor, os que já passaram, não vieram mais. Senhor, alcança, Senhor Jesus, cada um da sua forma, Senhor. Alcança cada um, Senhor Jesus, com sua multiforme sabedoria e graça. E quanto a nós, Senhor, que nós possamos fazer, Senhor, desses momentos realmente especiais, momentos dedicados a Ti, momentos contados na Tua presença. Abençoa todos os irmãozinhos, Senhor, e dá entendimento a todos eles, a todos nós, para a honra e glória do Teu precioso nome. Amém. Bom dia, meus amadinhos do Senhor Jesus. Como é que vocês estão, gente mais linda da face da terra? Amélia Rocha. Bom dia, Amélia Rocha. Você vem da família da Marta Rocha? Uma das mulheres mais lindas do mundo. Quando eu morava em Porto Alegre, tem lá ainda até hoje, né? A torta Marta Rocha. Que coisa maravilhosa. Muito bem, meus amados. Bom dia, Joana Dark. Bom dia, Nardel. Bom dia. Bom dia, Ângela Maria. Bom dia, minha gente maravilhosa. Sim, maravilhosa. E você lembra ela? É de Santa Catarina. Ela era do Rio Grande do Sul. Ela era, ou é, né? Não sei. Não sei que fim levou a Marta Rocha. Vamos lá, então. Nós vamos começar com o Salmo. E nós estamos... É incrível. Achei. Vamos lá. Nós vamos hoje nós vamos para o Salmo 22 e vamos ler do 1 até o 18. Salmo 22, do 1 até o 18. Depois Provérbios 5, do 7 até o 14. Bom dia, Leili. Bom dia, Rondinelli. Bom dia, Rondinelli. Deixa eu colocar aqui. Então,
nós vamos para o Salmo 22, do 1 até o 18. Depois nós vamos para Provérbios 5, do 7 até o 14. Provérbios 5, do 7 até o 14. Depois nós vamos para Êxodo 2, 11. Êxodo 2. Eu não vou mais digitar, não, vou falar para vocês. É muito ruinzinho de digitar. Êxodo 2, 11 até o 3, 22. Até o 3, 22. E depois nós vamos para Mateus 17. Mateus 17. Pode ser? Tranquilo? Mateus 17. E vou mandar para vocês até um coraçãozinho. Um coraçãozinho, porque só por causa de que eu amo vocês. Olha lá. Vou fixar. Ai, fixei o Rondinelli. Cadê Rondinelli? Peraí. Fixar. Ai, que o Rondinelli fixou aquele por 34 segundos. Rondinelli, depois você fixa, por favor, amado irmão, esse que tem onde a gente vai ler, porque volta e meia tem alguém querendo saber, né? Muito obrigada, Jesus é o nosso amado Senhor. Obrigada, cantora Yara, por estar aqui. Ju, Cirilo chegou. Obrigada, Cirilo. Juvenal, obrigado, minha gente. Graças a Deus. Então vamos para o Salmo 22, do 1 até o 18. Senhor Jesus, queremos te ouvir, Senhor. Senhor, livra-me, Senhor, de falar algo que lhe desagrade. Por favor, Senhor. E traz a nós, Senhor, aquilo que cada um de nós precisa ouvir, de forma especial para cada um de nós. O Salmo 22, ele foi escrito por Papai Davi e é uma música. É uma melodia que ele deu o nome de A Força da Manhã para essa melodia. E aí eu amo o nosso pai Davi, a maneira que ele deixou escrito para nós, porque a gente vê claramente que ele quer nos contar, ele quer nos mostrar como que ele fazia. Gente, ele era pessoa como a gente como a gente. Bom dia, Liz, como é que tá o Lucas? Então aqui ele fala assim, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ô, Teles, tá na rolagem. Meu Deus, por que me desamparaste? Isso aí lembra vocês? Lembra alguma coisa? Meu Deus, por que me desamparaste? Lembra alguma coisa vocês? Por que estás tão distante de me salvar? Tão longe dos meus gritos de aflição? Vocês se lembram disso? Obrigada, Nardel, que coisa linda! De onde você tirou essa ideia, Nardel? Que riqueza! Nardel, eu sei que você quer entrar para o grupo, né, dos membros. Eu fui lá para ver aquele negócio do valor, parece que realmente está truncado lá o negócio, não consegui entender. Mas aí falava assim que tem que esperar não sei quantos dias para trocar o valor. Hoje eu vou ver lá de novo, tá bom? Eu tô falando, gente, quem quer entrar aqui nesse coraçãozinho laranja, tá? Aí depois eu trago essa notícia para vocês. Sim, Liz, o Senhor Jesus na cruz. Bom dia, Alexandra. O Senhor Jesus na cruz. Você vai conseguir, Nardel? Eu vou vendo lá e vou avisando. Mande uma mensagem para mim no privado, tá, Nardel? Que eu procurei você no privado para conversar e não consegui achar. Não aparecia seu nome para mim, não sei o que acontece. Então foi o Senhor Jesus na cruz que falou isso. É o Senhor Jesus que falou isso. O Senhor Jesus que falou, meu Deus, por que me desamparaste? Então você veja, Papai Davi, um tipo de Cristo,
já passava por esse tipo de aflição antes. Por isso que o Senhor diz assim, que não há aflição que nós possamos passar aqui na terra que ele já não tenha conhecido. Então, quando papai, o Senhor, Deus, Criador, quando ele deixa isso aqui para nós, ele está querendo dizer, vocês estão vendo, o sofrimento é comum entre os homens, entre os meus filhos, principalmente. Ele quer mostrar que os filhos dele sofrem angústias, aflições, assim como nós sofremos também. É isso que Deus quer dizer. Então, por que que o Senhor vai nos tratar de uma maneira diferente como filhos mimados? Porque o sofrimento faz parte da vida terrena, infelizmente. É assim, amados. Eu falando de sofrimento e jogando vocês no chão. O sofrimento faz parte. Olha aqui o que Davi falou. Davi falou, era o sentimento que ele estava sentindo. Ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de me salvar, tão longe dos meus gritos de aflição? Aqui a gente lembra também de quem? A gente lembra também de José gritando quando está sendo levado cativo. Hein, Baby Bari? Hein, Rondinelli? Ai, tem que fazer uma figurinha especial para nós da sorrindo, né? O Senhor Jesus sorrindo. O Senhor Jesus também acha graça nas coisas. Bom dia, Adelino. Aí ele diz assim, Deus meu, eu clamo de dia, mas não me respondes. Durante a noite, e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Ou seja, o Senhor é a grandeza de Israel. O Senhor é o que há de bom em Israel. O Senhor é o louvor de Israel. O Senhor é o brilho de Israel. O Senhor é os olhos de Israel. O Senhor é a preciosidade de Israel. Então, você está vendo o que ele está falando aqui? Então, isso daqui é o Senhor Jesus na cruz. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, Deus meu, porque o Senhor não me escuta? Porque o Senhor não vem me socorrer? Porque o Senhor me deixou aqui sozinho? Davi está falando. Mas depois, nessa mesma angústia, ele diz assim, eu clamo de dia e o Senhor não responde. Eu clamo durante a noite e não recebo descanso. Contudo, apesar de tudo isso, apesar do que eu estou sentindo, apesar do meu sentimento, apesar da minha alma, o Senhor é santo, o Senhor é rei, o Senhor é o louvor de Israel. Não importa o que está acontecendo comigo, o Senhor é. Nossos antepassados confiaram em ti e tiveram fé em ti, e o Senhor os livrou. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não foram desapontados. Preste atenção que aqui Davi está conversando com Deus. Ele está falando para Deus. Será que Deus não sabe dessas coisas? Mas ele está conversando. É isso que Deus quer de nós. Quer que converse com ele. Quer que retenha a atenção dele, conversando com ele. Isso deve ser a nossa vida cotidiana, como era de nosso pai Davi, que tanto nos ensina nos Salmos. Ele está falando para o pai. Ele está falando, pai, os nossos antepassados confiaram no Senhor. Os nossos antepassados, eles confiaram. E o Senhor os livrou. O Senhor lembra? Falar para Deus, Senhor, o Senhor lembra quando o Senhor abriu o Mar Vermelho? Foi tão lindo. Eu descobri na Bíblia que o Senhor congelou as paredes de onde o Senhor passou o vento e abriu uma estrada no meio. O Senhor congelou as paredes. Que coisa maravilhosa, Pai! Que coisa fantástica! Só pode vir do Senhor. Tá vendo? Conversar com o Senhor. E não ser as filhas de sanguessuga. Me dá. O Senhor quer intimidade com Ele. Quanto a mim, eu sou um verme e não mais um homem. Eu sou o motivo de zombaria do povo. Eu sou humilhado e sou desprezado pela humanidade. Ele está conversando. Ele não está chorando, implorando. Ele não está
pedindo, ele está conversando, é isso que a gente tem que entender. Fui ridicularizado por todos que me viram, todos que me viram passaram por mim balançando a cabeça e gesticulando, ou seja, dizendo, se aí, olha que ponto Davi estava. Lançam insultos contra mim, eles falam assim, volta para o seu Senhor, vai lá para o seu Senhor, vai pedir para o seu Senhor. Olha o que eles falavam para Davi. Volte-se para o seu Senhor. Não é Ele que livra você? Não é para Ele nele que você confia? Pede para Ele ajuda. Salve-o se é que lhe quer bem. Então que o Senhor salve você, se é que Ele quer bem você, né? Porque não está aparecendo não, Davi. Vocês estão vendo, gente? Apesar de tudo, foi o Senhor quem me tirou do ventre e foi o Senhor que me preservou junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento, Senhor, eu fui consagrado ao Senhor, glória a Deus. Desde o meu nascimento eu fui consagrado ao Senhor. Sempre lembre o Senhor da consagração dos seus filhos. Eu sempre lembro o Senhor, sempre converso com o Senhor da consagração do meu filho. Meu filho está fazendo, agora vai fazer 29 anos. Eu sempre lembro o Senhor da consagração do meu filho. Ele tinha 3 aninhos quando eu conheci o Senhor aos 27. Então eu sempre falo ao Senhor, Senhor, se lembra da consagração dele, se lembra que ele é seu, Senhor, ele é seu, se lembra disso, Senhor, ele é seu. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor é o meu Deus. Não, e também tem que contar para o filho, né? Tá vendo aqui que Davi está contando para Deus, que ele sabia que desde o ventre da mãe dele, a mãe dele consagrou ele ao Senhor. Eu também lembro o meu filho, eu não lembro só Deus, eu lembro o meu filho também. Falo, lembra que eu dei você para o Senhor Jesus quando você tinha 3 anos? Lembra disso, nunca esqueça disso, você é do Senhor. Lembra? Não fique longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam. Aqui, amados, lembrando que aqui é Davi tendo o sentimento do Senhor Jesus, né? Ele está fazendo uma canção, foi Deus que deu a ele essa canção. Aqui ele está retratando o que o Senhor Jesus iria passar. E o Senhor Jesus está vendo Davi escrever isso. Mas ele ainda não era humano. Então ele estava, imagina ele, né, o próprio Deus, ele lendo isso, eu vou passar isso. Mas, no entanto, é como se a gente dissesse assim, que ele não sabia na realidade como seria realmente. Ele sabia que seria triste, que seria doloroso, mas na verdade dor ele não conhecia também. Ele não conhecia dor. O Senhor Jesus não conhecia dor física, né? Ele não tinha corpo físico ainda, como é que ele ia conhecer a dor física? Então daí Davi está falando, muitos bois selvagens me rodeiam. Isso daqui são os demônios, os anjos caídos, né? Muitos bois selvagens me rodeiam como touros, os touros poderosos de Bazã, eles me cercam. Esses são os demônios, né? Como touros de Bazã. Eles rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Tá vendo? São as potestades que vieram assistir à morte do Senhor, né? Esperando para devorá-lo, achando que quando ele expirasse, iriam devorá-lo, iriam ter poder e domínio sobre o corpo dele, sobre a alma, sobre o espírito. Eu me derramo como água, os meus ossos todos estão se desconjuntando. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu me derramo como água. Isso é o ser dele, o ser, o corpo físico, a alma acompanhando. Eu me derramando como água. Os meus ossos estão se desconjuntando por causa da posição em que ele ficou na cruz. Realmente, os ossos estão desconjuntando. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Esse é o sentimento. Então tem tanto o físico quanto
o psíquico, né? Como uma cera está se derretendo. É muito sofrimento, amados, muito sofrimento. O meu vigor se secou como caco de barro. O vigor que ele tinha se secou como um caco de barro. Ele está querendo expressar como é doloroso, triste, sofrido, como é para a alma, como é para o corpo que o Senhor Jesus passou. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou. Isso tudo seres espirituais. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Traspassaram minhas mãos e traspassaram os meus pés. Posso contar os meus ossos, um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Senhor Jesus, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos, nunca venhamos a nos esquecer do que o Senhor passou por nós. Mas não para ficar nos lembrando e nos angustiando com isso, mas para nos lembrarmos do amor dele, do amor. O que o amor fez com que ele passasse por nossa causa. O amor do Senhor. Quem pode amar mais do que isso? Quem pode amar mais do que alguém que vai para a cruz por você? Vai para a cruz no seu lugar. Quem pode amar mais do que isso? Ninguém. É impossível. A morte de cruz é a morte mais terrível que existe. Só para falar um detalhe da morte de cruz é que os pés não foram crucificados daquele jeito que a gente vê expresso nas cruzes, nos crucifixos que simbolizam o Senhor Jesus na cruz, os pés assim. Com uma madeirinha assim, né? Uma madeirinha assim, aqui, e os pés apoiados aqui, né? Não é daquele jeito. Os pés, eles são fixados aqui pelo tornozelo do lado. Então, aqui tem a cruz e os pés são fixados aqui, do lado. Não tem apoio. Por isso que ele diz, os meus ossos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amados, realmente é muito amor, é muito amor. Muito, muito é um amor que nós desconhecemos, é um amor que nós só vamos compreender naquele dia, né? O corpo ficou, como diz no verso 22:14. Eu sinto o meu corpo se derramar como água. Os meus ossos todos se desconjuntaram, saíram do lugar. E o meu coração se derrete como uma cera. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor confiou a nós. Aquilo que o Senhor incumbiu a cada um de nós. Pregar o teu evangelho do reino. Dizer aos irmãos que precisam amadurecer. Amadurecer. Essa é a prova de amor que o Senhor espera de nós. Amadurecimento. Crescimento. Olhos fixos para o alvo. Amém. Então, amados, não é para nós ficarmos no sofrimento da cruz, não é para nós ficarmos, é para nós compreendermos através do sofrimento o tamanho do amor do Senhor por nós. Negarmos o nosso eu, tomarmos a nossa cruz e seguirmos. Amém? Negarmos o nosso eu, tomarmos a nossa cruz. A cruz é obediência. O Senhor foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. É o ápice da obediência. É o ápice da obediência. Então, negar o nosso eu, ter controle, ter domínio, assim como o Senhor teve controle e domínio. Ele negou a si mesmo e ele foi.
É isso que o Senhor está nos dizendo. Negar o seu eu, tomar a sua cruz, a obediência, a missão que eu estou lhe dando. Cada um aqui tem a sua missão. Aquela que costura é usar a costura para pregar o evangelho. Aquela que cozinha é usar a cozinha para pregar o evangelho. Aquele que edifica casas é usar esse talento para pregar o evangelho. Aquele que é açougueiro é usar o talento para pregar o evangelho. Tudo que o Senhor nos deu, tudo que nós somos e tudo que nós temos tem uma só finalidade: pregar o evangelho. Essa é a nossa parte, essa é a nossa parte de cruz. Essa é a nossa parte. É como nós demonstramos ao Senhor que nós o amamos, é trazendo Ele de volta. É dessa maneira. Vamos para Provérbios agora? Nós estamos em Provérbios 5 e nós vamos ler do 7 até o 14. Senhor Jesus. Agora, portanto, meu filho, me dê ouvidos e não desvie das palavras da minha boca. Você vê que quando nós lemos a Bíblia, o assunto está interligado. Vocês já repararam isso? A gente vai no Salmo, Provérbios, completa o Salmo, daqui a pouco o Velho Testamento vai falar do que a gente está falando e o Novo Testamento também. Você vai, repare para você ver como o Senhor faz uma ligação. É incrível. Então aqui diz assim: agora, portanto, é o Senhor falando conosco, é o Senhor, nós acabamos de ver o Senhor, o amor dele, o que ele fez por nós, acabamos de ver. Então agora o Senhor vem nos dizer, o Senhor, e ainda diz agora. Ele diz agora, meu filho, sabendo isso, ouvindo isso que Davi contou para você, agora, meu filho, me dê ouvido e não desvie das palavras da minha boca. Por que ele está falando isso? Porque nós desviamos. Afasta o teu caminho dessa mulher adúltera e não te aproximes da porta da casa dela. Essa mulher adúltera na esfera terrena é realmente imoralidade sexual, e na esfera espiritual é o quê? É provocar o ciúme de Deus, dedicando tempo a falsos deuses, se adulterando com falsos deuses, com potestades, com demônios, com anjos caídos que vêm e aparecem para você personificados conforme mais lhe agrada. Ele se faz conforme mais lhe agrada, que nem a mulher adúltera, que nem o Senhor falou para nós ontem. Ele falou assim: as palavras da boca dela são como um mel falso, mas o mel falso também é docinho. Ela é tão lisonjeira que parece que nós estamos sendo massageados por azeite quentinho, relaxando as nossas articulações. Então, olha a sutileza, gente. Isso é uma potestade, como ela age. Isso é um anjo caído, isso é um demônio que nos aparece conforme mais nos agrada. Então o Senhor está dizendo: afaste-se desse caminho, afaste-se dessa mulher adúltera, não se aproxime da porta da casa dela, é você que vai lá. Ele não tem poder de vir até você, porque em você há um anjo, o anjo do Senhor, que está ao derredor lhe protegendo. Mas você vai lá, o anjo não vai impedir você de ir. O anjo está aí para lhe proteger, não para lhe impedir, não para privar você do seu livre-arbítrio. É você que decide. No entanto, o Senhor está lhe dizendo: afaste-se do caminho da mulher adúltera, não se aproxime da porta da casa dela, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Cruel e violento, que homem é esse cruel e violento? O marido dela. O marido dela. Vamos falar nesse sentido aqui, o dono dela, né? Então, quer dizer, há alguém por trás dela, né? Há alguém por trás. E esse alguém por trás é cruel e violento. Então, nesse sentido que nós estamos falando de espiritual, aí já é o próprio inimigo de Deus,
por trás da mulher adúltera, que é esse ser menor, né? Para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Olha só. Vocês estão vendo, gente, como é profundo isso? Profundo demais. Na esfera terrena é realmente fazer sexo fora do casamento, mas na esfera espiritual, o Senhor está nos contando como é que acontece. E isso pode ser aquilo que nos agrada, nos atrai, aquilo que nos envolve, né? Então tá falando, você vai perder os seus bens, os outros vão enriquecer à custa do seu trabalho, porque você se torna escravo. E venhas a te queixar e gemer no final da sua vida. Se queixar e gemer no final da sua vida. Quando o teu corpo perder o esplendor e o vigor, abandonar a tua carne. Então, daí você vai murmurar. Daí você vai dizer assim, como me rebelei. Como me rebelei à disciplina que o Senhor me recomendava. Como me rebelei à disciplina. Olha aqui o arrependimento. Olha aqui o choro. Olha o ranger de dentes. O Senhor está avisando antes. Como meu coração pôde desprezar o Senhor. Como meu coração pôde desprezar a repreensão do Senhor. O amor do Senhor. O amor de cruz. Como meu coração pôde trair esse amor. Como? Como meu coração pode trair por coisas tão banais? Coisas tão banais da esfera terrena. Eu não quis ouvir os meus mestres. Eu não dei atenção para aqueles que estavam me ensinando. Eu desprezei. Cheguei muito próximo da ruína completa à vista de toda a comunidade. Olha só, então é algo que no final se torna público. Se torna público e você é usada como um exemplo daquilo que não deve ser feito. Tá vendo aquele destruído lá? Tá vendo aquele arrasado lá? Tá vendo aquele acabado lá? Então, se envolveu com a mulher adúltera. À vista de toda a comunidade. Então, o Senhor está nos advertindo, né? Isso aqui é traição ao seu amor que o levou à cruz por nossa causa. O Senhor nos amou de tal maneira. É sobre isso que o Senhor está falando. O Senhor nos amou de tal maneira. Como que nós podemos traí-lo? Como que pode? Por coisas terrenas, por prazeres banais, pela doçura do mel, pelo quentinho do azeite, por coisas pequenas, coisas realmente que só levam aqueles que são muito tolos, somente aqueles que não ouvem. Por isso o Senhor está dizendo, agora, portanto, meu filho, me dê ouvidos e não desvie de você as palavras da minha boca, porque o diabo vem. E ele vem de maneiras mais perspicazes. Ele tem muitas maneiras e ele conhece você muito bem. Então o Senhor está chamando você para negar o seu eu, tomar a sua cruz e seguir o Cordeiro. E o diabo vai impedir. E o diabo não quer. O diabo não quer. Por quê? Porque você vai começar a ser útil para Deus. Você vai descobrir que você tem utilidade para Deus. Mas é nesse agir do diabo que você vai conhecer o poder de Deus. É aí que você vai conhecer o poder. É aí que você vai ter experiências com Deus, né? Ter experiência com Deus, muitos irmãos relatam, você fala assim, você já teve experiência com Deus? Qual foi a sua experiência mais forte que você teve com Deus? Um dia eu estava precisando de 10 reais. Aí uma pessoa bateu na minha porta e do nada tinha um envelope. Eu abri o envelope, tinha 10 reais. Um dia eu estava com muita fome, não tinha nada que comer. Eu tinha viajado, estava sem dinheiro lá onde eu estava.
Aí, de repente, eu ganhei um lanche, alguém passou e me deu um sanduíche. Essas são as experiências que as pessoas têm com Deus. Essas são as experiências. Ah, um dia eu estava com dor de cabeça, daí eu fiz uma oração, a dor de cabeça passou. Essas são as experiências, amados, essas são as experiências das multidões. Glória a Deus que o Senhor faz isso por nós, mas são as experiências das multidões. Experiência de ser curado, experiência de ser liberto de demônios, experiência de era cego, agora enxerga, era surdo, agora escuta, era mudo, agora fala. Essas são as experiências das multidões. Quais são as experiências dos guerreiros de Deus? Será que se limitam a isso? Ganhar um lanche? Ganhar 10 reais? Será que se limita a isso? É sobre isso que o Senhor está nos falando. É sobre isso. Você realmente quer conhecer o poder de Deus? Então não se envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Se você quer conhecer o poder de Deus, quer saber se Deus é com você, pregue o Evangelho. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Cordeiro. Pregue o Evangelho com as ferramentas que o Senhor lhe dá. Pregue o Evangelho. Aleluia, louvado seja o Senhor. E você vai ver o que é ter experiência com Deus, estar preparado como exército, passar por um treinamento para ser guerreiro, soldado pronto e aprovado para o exército. Não é ter experiência das multidões. Não é experiência das multidões. É experiência dos guerreiros. Experiência que papai Davi teve. Experiência que os guerreiros tiveram. É sobre isso que o Senhor está falando. Sair dessa esfera pequena e terrena e passar para lugares mais altos. O Senhor nos deu poderes nas regiões celestiais. Como é que pode isso? O Senhor nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O que quer dizer isso? Porque é lá que está a guerra. A guerra está lá, nas regiões celestiais. Onde o filho varão vai encontrar Miguel guerreando com as potestades. E nós vamos ser levados para lá. E vamos lançar o diabo por terra. Então, são experiências hoje que nos preparam para isso. Para isso, né? Imagine você se encontrar com todo o exército de Cristo, daí o exército, fazer uma suposição, tá, gente? Se encontra lá, estão sendo reunidos, os aprovados estão sendo reunidos, os guerreiros aprovados do Senhor estão sendo reunidos. Aí você está lá no meio. Aí um guerreiro fala para você, como que foi seu treinamento na terra? Aí você vai dizer o quê? Meu treinamento na terra foi um dia eu precisei de 10 reais, o Senhor me deu. Outro dia eu estava com fome, não tinha o que comer, o Senhor me deu um lanche, fez uma pessoa me dar um lanche na rua. Outro dia eu estava com dor de cabeça, daí eu orei e o Senhor curou a minha dor de cabeça. Essa é a minha experiência na terra. E ele vai dizer, interessante encontrar você aqui. Porque a minha experiência foi lutar contra demônios. Contra os cães, a matilha de cães que cercou o Senhor Jesus na cruz. Foi lutar contra os touros de Bazã que rodeavam o Senhor Jesus na cruz. Foi lutar com o próprio diabo, com o próprio Satanás. Essas foram as minhas experiências na terra. Então, amados, a nossa luta é contra essa matilha, é contra os touros de Bazã, é contra o próprio Satanás. Não é contra a fome e a vitória é ganhar um lanche. Não é contra a nossa miséria financeira e a vitória é ganhar 10 reais. Não é contra os nossos problemas físicos, que essa dor de cabeça vai saber do que veio. Por má alimentação? Veio por que essa dor de cabeça? Comeu alguma coisa errada? Prejudicou o fígado? Comeu algo desaprovado? Algo que um guerreiro não comeria? Então é sobre isso, amados. Vamos meditar sobre isso.
Oh, Senhor Jesus. Vamos para o Velho Testamento, nós estamos em Êxodo. E nós vamos ler hoje Êxodo 2, a partir do 11. Êxodo 2, a partir do 11. Moisés... Moisés vai nascer, é o 2. Moisésinho vai nascer hoje, louvado seja o Senhor, Moisés vai nascer. Então a gente viu ontem que o faraó falou para as guerreiras, né? Sifra e Pua, falou para elas: quando nascerem os bebezinhos dos hebreus, se é homem, você já mata na hora. Mas elas não fizeram isso, elas temeram ao Senhor. Ah lá, Adolfo, você acredita que eu estava orando por você, Adolfo? Estava olhando na rolagem e orando por você. Como é que foi sua viagem, Adolfinho? Que saudade! De vez em quando o Coffee aparecia aqui. Então, amados, agora mais feliz com a presença de Adolfinho. Então, aí ontem a gente viu o quê? A gente viu que essas parteiras não cumpriram essa missão. Não cumpriram essa missão, as parteiras, né? Então, aí, agora, né? Agora... o faraó falou assim, ele chamou, estou lendo lá o anterior para a gente só se localizar. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo. Aí ele deu uma ordem para todo o seu povo. Quando não deu certo essa história de Moisés. Moisés vai nascer agora, Adolfo. Então ele falou assim, né, para o seu povo, para os líderes do seu próprio povo. Ele falou assim: as parteiras não deram conta de matar os meninos quando eles nascessem. Então agora, vocês, líderes do povo, olha para você ver, é tanto nenê hebreu que nasce que ele está conclamando ao povo. Ele tá, não, é Êxodo 2, tá, Rondinelli? Falei errado, desculpa. Êxodo 2. Aí ele diz assim: agora o que vai acontecer? A todos os meninos que nascerem dos hebreus, vocês vão lançar no Nilo, mas as meninas vocês vão deixar viver. Porque as parteiras temeram a Deus, então o próprio Deus abençoou as parteiras, fez com que elas formassem as suas famílias. E certo dia, então, o faraó decidiu isso, chamou o povo e falou: todos os bebês, homens que vocês encontrarem, vocês vão lançar no rio Nilo, mas as meninas vocês vão deixar viver. Então esse lançar no rio Nilo também é um tipo de sacrifício de bebês, né? É um sacrifício de bebês à potestade, né? E aí certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, então da tribo de Levi. E essa esposa concebeu e deu à luz um menino. Vendo que ele era muito bonito e muito saudável, ela o escondeu. Escondeu ele por 3 meses. Então, os outros que estavam sendo pegos, né, eles eram vistos publicamente, eles chamavam a atenção. Né? Ou escutava o choro dentro da casa, ou estava na rua com o bebê, porque era o próprio povo que tomava os bebês e jogava no rio Nilo. O próprio povo, não é os soldados. Os soldados não iam dar conta, porque é muita gente. Olha o que Faraó falou. Então, quando a gente vê os filmes por aí, a gente vê nos filmes como os soldados egípcios, né? A força de defesa do Egito pegando os bebês. Mas olha aqui, não é assim. Olha aqui, ó. Aqui diz assim, que o faraó falou para todo o povo fazer isso, para dar cabo de todos os bebês. Todo o povo. Tá vendo como é importante a gente ler a Bíblia e não ficar comendo aquilo que nos servem? Então aí ele diz assim, agora ele está dizendo, né? Que ela viu, chamou a atenção dela. Então, quer dizer, ela já estava conformada que o bebê ia nascer. Se fosse menino, ia morrer. Ela já estava conformada com isso, porque era assim que estava sendo. Esse era o governo de Faraó. Como é que você vai fugir do governo? Como é que você vai fugir do governo? Você está nesse sistema, você está inserido nesse sistema. Então, ela já sabia, se for menino, vai morrer. Já estou conformada com isso. Isso é certo. No entanto, o que Deus fez?
Deus fez Moisésinho vir tremendamente bonito, tremendamente gordinho, tremendamente fofinho, maravilhoso demais. Então, acho que quando diz assim que Moisés era muito bonito, muito saudável, eu acho que quer dizer que os bebezinhos que estavam nascendo, já estavam nascendo debilitados. Por quê? Porque as mães estavam profundamente tristes. Imagine você estar numa gestação sabendo que o seu bebê vai ser arrancado de você e vai ser jogado no rio Nilo. Essa era a ordem do faraó, esse era o sistema onde elas estavam inseridos. Imagine você saber disso, minha irmã. Você está grávida, mas você já está sabendo, já é claro para você que você não vai ter esse bebê. Esse bebê vai ser tomado de você, vai ser jogado no rio Nilo. Já é claro isso. Igual as prisioneiras, né? As prisioneiras grávidas, elas sabem que elas não vão ficar com o bebê. Então, já na própria prisão, elas falam, não quero me apegar a essa criança, não quero nem olhar. Quando nasce, elas falam, não mostre para mim, nem mostre para mim o bebê. O bebê vai para adoção ou vai para a família dela. Ela fala, nem mostre para mim, eu não quero nem ver, só tira de mim, nem me mostre. Por quê? Isso é por falta de amor? Não, é por causa da condição dela, é o sistema diabólico em que ela está inserida. É assim, não tem o que fazer, é assim. Então assim também estava acontecendo com as hebreias. Elas já iam ter os bebês, então os bebezinhos já nasciam feinhos e definhados, porque ela já não teve uma boa gestação. Ela teve uma gestação caótica. Não é verdade? Ontem mesmo eu estava vendo uma matéria de uma prisioneira americana que ela já tinha ido muitas e muitas vezes diante da juíza, né, em audiências, que ela pedia para ter a liberdade condicional, americana, tá? A liberdade condicional lá. Já tinha ido muitas e muitas vezes e nenhuma juíza tinha concedido a ela essa liberdade condicional, porque ela era uma presa terrível, terrível. Mas aí nessa matéria que eu estava vendo, a juíza concedeu ela. Por quê? Porque ela deu à luz um bebê. E o bebê foi tirado dela. E ela se apegou ao bebê. Então ela se transformou. O caráter dela se transformou. Ela ficou lá, não sei se em 6 meses, não sei quanto tempo. Ela ficou como se fosse um teste de caráter, né? E ela provou que o amor dela pelo bebê era tão grande que ela teve uma mudança de caráter para poder ficar com seu bebê em liberdade. O bebê foi tirado dela quando nasceu, mas ela se apegou ao bebê. Então daí foi muito lindo, porque quando a juíza concedeu a ela, deram o bebezinho para ela. Aí ela chorava e gritava muito, chorava e gritava com o bebezinho dela. Então, amados, aqui está falando, né, que o que o Senhor fez? O Senhor fez Moisésinho chamar a atenção da mãe dele. Então os bebezinhos, eles estavam nascendo assim, bebezinhos para a morte, nascendo para a morte, eles já nasciam para a morte. Então imagina a tristeza das mães. As mães falavam, por que eu vou? Elas provavelmente não se alimentavam, estavam igual Ana, quando queria ter o filho, né? Não comia, não bebia, vivia depressiva, só vivia deitada, né? Então aqui, aí o que o Senhor Deus fez? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar ele tão fofinho, que ela não vai resistir. Então nasceu Moisésinho. E quando ela viu que ele era muito bonito e muito saudável, ela ficou admirada. Apesar de eu ter rejeitado emocionalmente essa gestação, olha que nenê que nasceu. Ele é lindo demais. Então daí ela resolveu esconder ele por 3 meses. Esconder mesmo, esconder sufocando o choro, esconder mesmo, né? E como não pudesse mais ocultá-lo, agora ele já está com 3 meses, não tem como mais. Coffee, ele estava aqui mesmo. Fim de semana ele vem.
E como ela não conseguiu mais esconder ele, porque ele já tinha 3 meses, então agora ele já está chorando alto, forte, né? Moisésinho já está vigoroso, já. Ele é um bebezão. Então ela não conseguiu mais esconder ele. Fica quietinho, Moisés. Fica quietinho, Moisés. Por amor do Senhor Deus, Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Moisés, fica quietinho, Moisés. Não teve como. Não teve como, Moisés era muito forte. Daí o que ela fez? Ela fez um cesto de papiro, calafetou esse cesto com betume e com piche. Ela fez uma marquinha, né? Fez um tipo de marquinha de Noé. Ela fez para Moisésinho e colocou dentro Moisés. E daí ela soltou o cesto entre os juncos na beira do rio Nilo. Esses juncos, vocês sabem o que são, né? Aquelas plantas que tem uma haste comprida assim, né? E tem aquele cafta na ponta, né? Ela foi lá e pôs a cesta ali no meio dos juncos. Escondeu no meio dos juncos. Ela entrou pelo mato e escondeu Moisés no meio dos juncos. Imagina o sofrimento dessa mãe. Que sofrimento. Ela deve ter orado muito ao Senhor. Orado muito. Senhor, tudo que eu não passei quando Moisés seria morto, eu passo agora, quando eu me despeço dele. Ela está vivendo um luto. Está se despedindo de Moisés. Muito sofrimento, amados. Muito sofrimento. Então, de longe, uma das irmãs de Moisés observava o que ia lhe acontecer, sabendo que o nome dele não é Moisés, tá? Lembrando desse detalhe, né? Esse pequeno detalhe. Nós estamos falando Moisésinho, mas não é Moisés. Moisés é nome egípcio, né? Moisés é o nome que a mamãe egípcia vai dar para ele. Então, aqui ele fala que ele não tinha nome, até 3 meses aqui não tinha nome. Então, provavelmente, ela falava para ele assim, é meu bebezinho, meu amorzinho, né, chuchuzinho da mamãe, mas ele não tinha nome, depois que ele vai ganhar o nome de Moisés, tá? Exatamente, irmão João. Daí o cesto não desceu ao rio, ficou ali no junco. Tem história que diz que o cesto desceu ao rio. Então, aí a gente não sabe, tem essas duas histórias, né? Vamos ver o que o Senhor conta aqui para nós, né? O que está acontecendo, Jesus? Terceira vez que vem essa palavra. Glória a Deus, amém. Então aí, de longe, uma irmã do menino observava o que ia acontecer. Ela ficou olhando de longe, né? Não é a mãe Adolfo, é a mamãe, filha do faraó, a que adotou ele, né? Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, tá vendo, João? Realmente não desceu, não. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas ir apanhá-lo. Então, ele ficou ali escondido no meio dos juncos. E a gente vê nos filmes, né? Como que a gente vê? Desenho animado, como que a gente vê, né? O cestinho vai, tem até onda, né? Até pula e é livre de crocodilos, né? Os crocodilos do Nilo, os crocodiles, alligators do Nilo, né? Mas aqui o Senhor está nos contando desse jeito mesmo, João, que não desceu, não. Parabéns, João. Então ficou ali onde ela escondeu, ficou ali. Ela escondeu no meio dos juncos. E o que aconteceu? A filha do faraó desceu para se lavar no rio. E quando ela desce com a sua equipe de servas do banho, né? A equipe de servas do banho da filha do faraó. E enquanto suas criadas andavam à beira do rio, né? Então, elas devem fazer uma varredura, né? Uma varredura no local, né? Até para ver se tem alguém espiando a filha do faraó, alguma coisa assim, porque ela vai tomar banho, né? Então, elas fizeram essa varredura na beira do rio, e daí uma delas percebeu que tinha um cesto ali no meio dos juncos. Esse cesto, ele estava camuflado também no meio dos juncos, né? Porque esse cesto também estava camuflado ali, né? E Moisésinho tá como? Moisésinho tá quietinho.
Moisésinho tá quietinho, quietinho, porque ela percebeu que tinha um cesto no meio dos juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela mesma, a filha mesma do faraó. Tá chovendo sim, Adolfo. A filha do faraó é que percebeu. Ela é que percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-la. Agora eu pergunto, será que a mãe de Moisés já não sabia que a filha do faraó tomava banho ali? Será que já não é uma estratégia que Deus deu para ela e não está relatado aqui para nós? Porque a filha do faraó não tomava banho cada dia numa parte diferente do Nilo. Acho que já tinha, né, um ponto certo onde ela ia tomar banho, porque fala que ela desceu para tomar banho. Então ela não veio. E também, gente, outra coisa, é certo que ela tinha como tomar banho lá dentro do palácio, né? Ela não precisava ir tomar banho no rio. Então esse tomar banho aqui é um banhar-se, né? É um banhar-se, é como ir à praia, como ir à piscina, é um banhar-se, não é tomar banho, se esfregar com sabão. Porque ela tinha como tomar banho lá no palácio, né? Nós estamos falando do faraó. Então ela percebeu que tinha esse cesto e mandou uma das servas ir lá pegar. Tô vendo um negócio esquisito ali. Vai lá buscar. O que é aquilo ali que tá aparecendo ali? Um negócio meio camuflado? O que é? Um negócio meio redondo? O que é? Vai buscar lá pra gente ver. Ela percebeu o cesto. Moisésinho tá, ó. Agora ele ficou quietinho. Abençoadinho. Agora ficou quietinho, abençoadinho. Aí, quando ela abriu o cesto, então ele tinha uma tampa, igual uma tampa de bolo, né? Quando ela abriu o cesto, ele tava quentinho e no escurinho. Quentinho e no escurinho. Então ele tava bem quietinho, dormindo, né? Lá, ó o Moisés, o Adolfo profetizando para você, Vanessa. E ainda vai ser lindinho. Lindinho e gordinho, né, Adolfo? Lindinho e gordinho, igual Moisés, né? E barulhentinho igual Moisés. Mas agora ele sabe a hora de ficar quietinho. Nessa hora que ele ficou quietinho. Então aí, quando ela abriu, ela viu a criança. E era um lindo menino. E chorava. E chorava. Enternecida, ela declarou: é filho dos hebreus. De cara ela já viu, é filho dos hebreus. Então ele estava chorando, mas o cesto estava tampado lá no meio dos juncos, estava tudo abafado, né? Estava tudo abafado, não é? Hein? Tá pedindo para esconder. Tá pedindo para esconder, não, Vanessa. Tá pedindo para esconder? Tá pedindo para esconder por 3 meses, né? Enquanto dá para esconder. Depois ele vai pro treinamento dele já, né? Vai pro treinamento no Egito. Ele vai ser treinado. Treinado para ser usado por Deus. Então aí ela falou assim: é filho dos hebreus. É filho dos hebreus. Então, depois vem contar para nós, hein, Vanessa, que nós temos que saber. É filho dos hebreus. Então, a irmã do bebê, que é quem? Miriam, a irmã do bebê se aproximou e falou para a filha do faraó: a senhora quer que eu vá e chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? Daí a filha do faraó respondeu: sim, quero sim, vai. Daí a menina partiu e foi chamar a própria mãe da criança, né? Então a filha do faraó, ela temeu levar o bebê para o pai e também não tinha, porque tinha como ela sustentar o bebê, tinha como ela dar leitinho de outra maneira, né? E ela nem sabia que essa que vinha podia dar leite. Não é verdade? Então, gente, é muita coisa pra gente pensar, né? Muita coisa pra gente pensar que Deus tá mostrando essa história pra nós assim. É muita coisa ao mesmo tempo.
Aí ela partiu e chamou a própria mãe. Então a filha do faraó falou para a mãe assim: leve esse menino, amamente esse menino para mim, e eu vou te dar a sua paga, ou seja, um salário. Vou te dar um salário, né? Márcio, você tá indo a alguma igreja, Márcio? Hein, Márcio? A hebreia imediatamente abraçou o bebê e criou o bebê. Quando o menino cresceu, ela o entregou de volta para a filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés. Só agora, já era grandinho, pôs o nome de Moisés e disse assim: porque eu o tirei das águas. Então Moisés quer dizer tirado das águas, né? Sim, cuidou dela também, mas ela tinha outros filhos também, né? Eu tirei dela, tinha a Arão, que era mais velho, né? Escapou da morte, né? Não sei com quantos anos, pesquisa aí no Google, com quantos anos Moisés foi morar no... com quantos anos Moisés foi entregue para a filha do faraó, né? Então, o que acontece com esse bebê? Esse bebê, ele saiu da mãe, ele foi adotado pela filha do faraó e voltou para a mãe, né? Então, ele vai ser treinado aqui, mas não agora. Agora ele vai receber primeiro ele vai receber a cultura do seu povo hebreu. Primeiro ele vai ser criado pela mãe dele hebreia. Então, você vê como é importante os primeiros anos da criança, né? Os primeiros anos da criança. Então, tem que ser inculcado na criança, né? Desde a mais tenra idade, desde a barriga, tem que ser inculcado na criança. Deus tem que ser inculcado, né? Deus. Lá com a filha do faraó, ele vai ser ensinado na cultura e na reverência à potestade do faraó. Mas Deus não. Deus primeiro pôs ele lá, com a mãe dele. Primeiro para ele aprender lá, com a mãe dele. Glória a Deus. E quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés. Porque ela falou assim: eu tirei ele das águas. Então, quando diziam Moisés, já sabiam, ele foi tirado das águas, né? Foi com menos de 2 anos, porque estava no decreto do rei: mata todos os com menos de 2 anos. Mas isso aí já tinha passado, né, Nilda? Esse decreto já tinha passado, já, né? Será que estava matando ainda? Porque já tinha matado já bastante, então o faraó não mandou matar para sempre, mata para sempre todos os meninos que nasceram, não, é por um período, né? Ele queria baixar o IBGE lá dos hebreus, né? A estatística do IBGE ele queria baixar, né? Não anular. Porque também, ao passo que está nascendo, os outros estão ficando muito velhos e morrendo, né? E ele já está vendo que é lucrativo para ele ter esses escravos. Então, ele não quer parar a produção de escravos, né? Eu acredito que foi por um tempo. Veja aí no Google alguém para nós com quantos anos Moisés foi para a filha do faraó. Eu acho que é com eu acho que é com uns 12. Com uns 12 também não, né? Acho que pelo menos com uns 6, viu? Porque se dá mamar aqui e criar, eu acho que é bastantinho tempo. Não sei, veja aí, gente, alguém para nós, que agora nós precisamos saber. Oh, Senhor Jesus. Leva ele e cria ele para mim. Alguém achou? Então vamos lá. Agora a gente já está pulando para Moisés adulto já. Moisés já era adulto, agora Moisés já é adulto, já foi criado na cultura egípcia já. Moisés já era adulto e um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam os seus irmãos hebreus e descobriu que era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer.
ele não sabia como é que os hebreus eram escravizados. Ele não sabia, ele nunca tinha visto. Ele vivia onde? No palácio e na esfera real. Ele ficava debaixo desse domo da realeza. Ele não conhecia. E nesse dia adulto, provavelmente ele já pôde sair, eu não sei como é que é, mas ele foi lá e ele viu, foi lá ver como é que era essa escravidão, né? Como é que era esse trabalho, né? E fala assim, ó, Moisés já era adulto, um dia saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus. Então ele sabe, né? Seus irmãos hebreus. Então ele sabe. A mãe dele deve ter criado ele já sabendo. E observou que um egípcio estava espancando um hebreu indefeso. Então, olha a injustiça. Ele viu a injustiça. O egípcio espancava. Espancar não é dar dar com o relho. Espancar é diferente. Espancar alguém indefeso. Então, ele viu uma grande injustiça, né? E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali. Então ele olhou para lá, olhou para cá, olhou para todo lado. Não tinha ninguém ali. O que ele fez? Ele matou o egípcio. E depois que ele matou o egípcio, ele enterrou o egípcio na areia. 16 ou 40 o quê? Não, o que daqui está falando, Adolfo, de Deus? Nós estamos em Êxodo 2, 13. É que até quando ele mamou. Até quando ele mamou. Depois que ele parou de mamar, levou ele para a mãe lá. Gente, pesquisem, por favor, no Google quantos anos tinha Moisés quando foi entregue para a filha do faraó. Veja aí, Adolfo, quantos anos tinha Moisés quando foi entregue para a filha do faraó. Então ele matou esse egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou lá, no momento em que dois hebreus estavam brigando. Então, no dia seguinte, ele voltou lá de novo. Isso ficou no coração dele, né? Essa injustiça que acontecia com o povo hebreu. No outro dia, ele voltou lá para ver de novo, né? Voltou lá no momento em que dois hebreus estavam brigando. Então agora são dois hebreus que estão brigando. Então, tá vendo como é que é o sistema? Antes era um egípcio batendo no hebreu, agora é hebreu batendo em hebreu. Esse é o sistema onde nós estamos, né? O sistema é injusto. Isso que Deus quer nos dizer, é injusto, o sistema é injusto. E aí era hebreu brigando com hebreu agora. Então daí Moisés falou assim: por que você está ferindo o seu irmão, o seu próximo? E daí esse hebreu, 2 anos e meio só, verdade, Adolfo. 2 anos e meio, misericórdia. Eu achei que ela tivesse conseguido segurar mais ele. Então é 2 anos, né? 2 anos ela ficou com ele, porque ele já tinha 3 meses quando ela pôs ele lá no junco, né? Obrigada, Adolfinho. Então tá aí a resposta para nós. 2 anos e meio Moisésinho foi pro palácio do faraó, né? Então desde 2 anos e meio ele já é doutrinado na cultura egípcia. Então daí agora, Adolfo, ele voltou lá para ver como é que era esse lugar onde os hebreus estavam trabalhando, sendo escravizados. E aí agora ele viu um hebreu batendo em outro hebreu. E daí ele falou para aquele que batia no outro hebreu, ele falou bem assim: por quê? Por quê? Não tem lógica você bater no seu irmão. Então Moisés, na cabeça dele, ele já estava pensando, realmente o faraó, o primeiro faraó que eu estudei na escola, a vida dos faraós, a história dos faraós, realmente aquele faraó está certo. Esse povo tem condição de se rebelar contra o Egito. Pode ser que Moisés já estava arquitetando alguma coisa na mente dele. Moisés é um grande homem, um grande guerreiro, ele foi treinado em toda sorte de ciência no Egito. Sabia guerrear, sabia ser rei, ele sabia tudo, né? Então alguma coisa está passando na cabeça dele.
realmente aquele faraó lá que eu estudei na escola, realmente dá certo ele. Se esse povo se rebelar, toma o Egito, né? Então aí ele falou assim, escuta, não tem lógica nenhuma você tá batendo no seu irmão, né? É como se ele quisesse dizer assim, o nosso negócio é contra os egípcios, não contra nossos irmãos, você é burro. Mas aí o que aconteceu? Esse que estava batendo falou bem assim, bravo, né? Moisés estava bravo e esse está bravo. Esse aqui falou assim, quem é que pôs você, Moisés, para ser o nosso chefe e o nosso juiz, para vir julgar as nossas causas? Por acaso você quer me matar do mesmo jeito que você matou o egípcio ontem? Então Moisés teve medo e deduziu assim, com certeza, o fato já é de conhecimento público, né? Então, aqui ele está com um problema gravíssimo, porque ele matou um egípcio, né? Então, por isso que a mente dele, quando falou assim, como é que pode você estar maltratando o seu irmão hebreu? Como é que está você batendo no seu irmão hebreu? Essa mente é a mente da cultura egípcia, né? Então, da mesma forma, vão falar para ele, você, Moisés, como é que pode você ter matado um irmão egípcio? Você tá louco? Você matou um irmão egípcio? Entende? E aí ele falou assim, com certeza o que eu fiz já se tornou público. Então ele era famosíssimo, ele era filho do faraó, neto do faraó. Então ele é um homem muito famoso, ele é uma celebridade, uma personalidade no Egito. Então ele falou, essa história já deve tá correndo, já deve estar chegando lá no faraó já. Então ele teve medo, porque ele sabia o que ele iria sofrer, né? Ele teve medo. Aí ele falou assim, o faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Então realmente chegou no faraó, né? E o faraó, Moisés é um traidor, né? Matou o seu próprio povo, matou um egípcio, né? Isso é inadmissível. Mas Moisés fugiu da vista de todos e foi morar na terra de Midian. Então ele fugiu, né? Ali se assentou à beira de um poço. Ele fugiu para salvar a vida, né, Liz? Ele fugiu para preservar a sua vida, né? Então, mesmo que ele teve medo, né, e fugiu. Esse medo aqui é um medo para preservar a vida, porque na realidade ele é um homem muito valente, mas é para preservar a vida, não tinha como, né? Então, a melhor decisão foi ele fugir. E aí ele correu, fugiu à vista de todos, ou seja, saiu da vista de todos, ele se camuflou de alguma maneira, ele fez alguma coisa que não deixasse que ele fosse identificado e ele conseguiu escapar. Deixou tudo para trás, conseguiu escapar. E daí ele foi parar lá na terra de Midian e lá ele se assentou na beira de um poço. Esse poço, como eu já falei, não é um poço artesiano, né? É um poço cavado, tipo um laguinho, um açudezinho. Então ele parou lá. E um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Um sacerdote de Midian. Esse é o sogro de Moisés, Jetro. Ele é sacerdote de uma potestade. Então, alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsar as moças dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Tá vendo como ele é valente? Ó, ele enfrentou aqui vários pastores, vários homens, né? Então, ele é um valente guerreiro, ele é musculoso, forte aqui, né? Depois que ele vai ficar magrinho, porque o Senhor vai tirar tudo isso dele. Em 40 anos o Senhor vai tirar tudo isso dele, né? Tudo que ele ganhou do Egito, o Senhor vai tirar, vai ficar só o conhecimento mesmo, né? Então alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsar as mulheres dali. Moisés, porém, partiu em socorro das mulheres e deu água ao rebanho. Então ele não só ele enfrentou os pastores, como ele mesmo descia ao poço e subia trazendo água. Então olha como ele era forte, né?
Essa água aqui a gente já viu que é água, é muita água e o cântaro é pesado. A gente viu isso onde? A gente viu isso lá em Rebeca, né? Ó Senhor Jesus. Então Moisés partiu em socorro delas e ele mesmo deu água para todo o rebanho. Então ele fez o trabalho de várias mulheres que iam buscar água, ele fez o trabalho de todas elas e enfrentou os pastores. Os pastores, todos eles sabem se defender, porque eles sabem se defender de leões, sabem se defender de ursos. Vocês se lembram de Papai Davi, como ele contou as histórias? Ele contou, lembra o Papai Davi contando? Quando ele foi para Saul, ele queria enfrentar Golias. Então os pastores não são fraquinhos, não. Os pastores não são tontos, não. Vocês lembram que Davi falou? Falou: Saul, ó meu rei Saul, eu sou baixinho, sou pequenininho, mas não sou tonto e nem sou fraquinho, não. Olha só, quando um leão tomava uma das ovelhas, eu ia atrás e arrebatava a ovelha da boca do leão. Quando uma ursa pegava uma ovelha, eu avançava, eu ia atrás da ursa, avançava na ursa, vencia a ursa e trazia a ovelha de volta. Então esse é um tipo de pastor, né? Então Moisés enfrentou aqui vários pastores. Os pastores sabem matar com um cajado, né? Então ele enfrentou vários pastores. Além de enfrentar todos esses pastores, ele ainda retirou água para dar de beber aos rebanhos, né? Aos rebanhos, no plural, né? Então é muito trabalho mesmo. Moisés é muito forte. Moisés é um valoroso guerreiro egípcio, né? Ele só fugiu do Egito por causa do faraó, né? Por causa do faraó que ele fugiu do Egito, porque por causa da lei do faraó, né? Aí não tinha como ele enfrentar, né? Era um ninja, isso mesmo, Teles. Era um ninja. Ele era um poderoso guerreiro, valoroso guerreiro, um homem fantástico. Esse é Moisés. Desde pequenininho ele é fantástico, um homem fantástico, realmente. Então, quando as jovens voltaram lá para seu pai, em Reuel, que é o Jetro, este perguntou para elas assim: por que hoje vocês voltaram mais cedo? Olha, por que hoje vocês voltaram mais cedo? Porque, olha a velocidade de Moisés para dar água para todos os rebanhos, olha a velocidade, sozinho. Coisa que elas faziam em 4 horas, digamos, ele fez em 2 horas sozinho. Por que vocês estão voltando mais cedo? Então elas disseram: tem um egípcio, e esse egípcio nos livrou da mão dos pastores. E além disso, esse egípcio tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Então elas sabem que ele é egípcio por causa do falar dele, né? Mas ele não está vestido como um príncipe egípcio, né? Ele está vestido de uma forma bem comum porque ele está fugindo, né? Então não tem como identificar, ele é um príncipe do faraó, não. Ele é um egípcio, que ele é um egípcio a gente sabe. E aí ele falou assim: onde é que está esse homem? Por que vocês deixaram ele lá? Convidem ele para que venha aqui em casa e coma conosco, em agradecimento, né? Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Então aqui se passaram bastante tempo, né? Se passou bastante tempo. Não é que já veio aqui jantar em casa, gostei de você, pega minha filha Zípora, então. Não, ele está ali convivendo com essa família, né? E se tornou um homem muito útil para Jetro também, né? A gente vê que Jetro tinha filhas, né? Não fala aqui de filhos. Então tudo, gente, é arranjo do Senhor. Tudo é arranjo do Senhor visando utilidade para o reino, né? Vamos sair dessa esfera terrena e ver o que o Senhor está fazendo visando o reino, né? Lembrando que eles não tinham que estar nada no Egito. A história não era para ser essa, a história era para ser outra, a história era para ser em Canaã. Nós estamos aqui num tipo de plano B de Deus, né? Por causa da desobediência de não ficarem em Canaã, então nós temos essa história aqui. E a Zípora
ela deu à luz um menino, e para esse menino Moisés deu o nome de Gerson. E Moisés falou assim: sou imigrante em terra estrangeira. Com 80 anos saiu do Egito? Com 40, não é, Adolfo? Não é com 40 anos? Com 80 ele voltou para o Egito depois, não é? Ficou 40 anos no deserto. Veja aí. Ah, Senhor amado. Então ele deu o nome de Gerson e ele falou assim: é porque eu sou imigrante em terra estrangeira. Então ele tinha consciência disso, eu não sou daqui. Muito tempo se passou depois disso e morreu o rei do Egito. Aquele faraó morreu. E os israelitas estavam gemendo e rogando por socorro divino. Agora aprenderam a buscar Deus. Deus teve que apertar num sofrimento tal para eles rogarem. Agora eles estão rogando. Vocês estão vendo? Ah lá, saiu com 40, né? Ele fica 40 no deserto e depois ele volta para lá com 80. Quando ele vai libertar o povo, né, Adolfo? Então, os israelitas estavam gemendo e eles rogavam por socorro divino. Agora eles estão clamando a Deus. Olha o quanto que teve que apertar. O povo duro, hein? Povo duro. Esse povo aí somos nós. É nós. Tá vendo o quanto que Deus tem que apertar? Deus tem que apertar, apertar, apertar até que reconheça e clame e gema. Então eles gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Então assim somos nós também, né? Até quanto nós precisamos ser apertados para nós termos uma comunhão com o Senhor? Até quando? Então, até a gente percebe que a gente é assim: até aqui eu tô aguentando, até aqui eu tô aguentando, até aqui eu tô aguentando. É aquelas crianças que a mãe vai dar e a criança fala: não dói nada, não dói nada, né? Então o que a mãe tem que fazer? A mãe tem que apertar mais, né? Então Deus ouviu o lamento do povo e se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão. Com Abraão. Viu? Ele não se lembrou da aliança que ele fez com Jacó. Se lembrou de Abraão. Depois se lembrou de Isaac. Depois se lembrou de Jacó. Estão tudo quietinho, é? Hoje estão tudo quietinho? Você está falando o quê? As maritacas? Acho que a chuva tirou elas daqui, graças ao Senhor. Oh, Senhor amado. Bom, amados, nós vamos ler até aqui. Amanhã nós vamos ver que Moisés vai ser chamado pelo Senhor. Né? Vivi tá aí? Amanhã nós vamos ver que Moisés vai ser chamado pelo Senhor. Êxodo 3. Certo? Amados, vamos acordar. Mundo físico e mundo espiritual são a mesma linha que poder está dentro da gente. Então, nós lemos Êxodo 2, o Senhor falou muitíssimo conosco, né, desde o nascimento desse bebezinho, e agora nós já estamos com Moisés lá morando com Jetro, né? Moisés estabeleceu uma vida lá, mas ele sabe que aquela não é a vida dele. Por isso que ele pôs o nome no filho dele de Gerson. Porque Gerson quer dizer o quê? Gerson quer dizer: eu sou imigrante nessa terra estrangeira. Eu não sou daqui. Essa não é a minha vida. Mas o Egito também não é minha vida. Onde que é a minha vida? Minha vida é com os hebreus. Então ele se sente um estrangeiro, ele não é dali. Ele não se conforma, há um vazio dentro dele. Deus que pôs esse vazio dentro de Moisés. Então agora, amanhã, a gente vai ver Êxodo 3, que é quando o Senhor fala com Moisés. Vai ser maravilhoso. Vamos agora para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. Continuem mandando os corações. A parte de vocês é mandar os corações. A minha parte é ler aqui para nós. A parte de vocês é mandar os corações. Mandando os corações, o TikTok manda a gente para cá para ouvir a palavra conosco. Quando dá 7 horas, assim, a gente vai para o Novo Testamento, certo? E aí nós vamos até 7h30.
Então agora nós vamos para Mateus 17, a transfiguração de Jesus. Mateus 17. Ontem nós vimos o Senhor falando com Pedro a respeito do sacrifício, né? Com Pedro não, com todos os discípulos. O Senhor falou, primeira vez que o Senhor falou para eles. O Senhor falou assim: eu quero falar uma coisa para vocês em particular. Vai ser necessário, é necessário que eu sofra muitas injustiças. Eu tenho que ir para Jerusalém para sofrer essas muitas injustiças. Eu tenho que ser aprovado como ovelha sem defeito. Então eu vou sofrer muitas injustiças nas mãos dos anciãos, nas mãos dos chefes dos sacerdotes, nas mãos dos escribas. Depois de sofrer muitas injustiças, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Parece que Pedro não escutou essa parte. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro quis chamar o Senhor para o lado, né, e dizer: não, Senhor, isso de jeito nenhum, Deus não vai permitir que isso aconteça não com o Senhor. Mas o Senhor não foi com Pedro. Quando Pedro falou, o Senhor se virou para Pedro e falou: afasta de mim, Satanás, longe de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Então, depois dessa conversa aqui, né, o Senhor também falou a respeito de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Que adianta? Aquele que acha que está ganhando a sua vida vai perder a sua vida. Aquele que acha que está perdendo a sua vida vai ganhar a sua vida. Então, saia dessa esfera, vá para outra dimensão. E aí ele diz assim: e o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e vai recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza eu afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Uma semana depois desses acontecimentos, Pedro, Tiago e João presenciam o cumprimento dessa profecia. Por quê? Na experiência da transfiguração. Então, essa profecia que o Senhor está falando aqui é a experiência da transfiguração, segundo o rodapé da King James. Então, agora nós estamos em Mateus 17, certo? Eu vejo isso como o dano da segunda morte, né? Que alguns não sofrerão o dano da segunda morte, mas alguns sofrerão, como Judas, por exemplo, né? Não estou julgando, estou dizendo apenas o que me vem à mente, sabe, com relação a isso. Então, vamos lá, Mateus 17. Se passaram seis dias, e Jesus tomou consigo. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que é irmão de Tiago, e levou eles em particular lá para o alto do monte. Então foram só esses, Pedro, Tiago e João. Só esses três, Pedro, Tiago e João. Levou esses três. E eles foram lá para o alto do monte com o Senhor Jesus. Quando eles chegaram ali, Jesus foi transfigurado na presença deles. O que é essa transfiguração? Mateus escreve aqui para nós: a sua face resplandeceu como o sol, a sua face e as suas roupas se tornaram branquinhas como uma luz. Então, esse transfigurou-se, parece que ele se transformou numa luz. O rosto dele ficou como o sol, de tanta luz. E a roupa ficou branquinha também, como a luz. Então, o Senhor se tornou luz, né? E, de repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias. E Moisés e Elias conversavam com Jesus. Expressando-se Pedro disse para Jesus. Aí, por que Pedro foi lá se meter na conversa? Pedro disse assim: Senhor, é tão bom nós estarmos aqui nesse lugar. Se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, nós vamos fazer aqui 3 tendas. Uma tenda para adorar o Senhor, uma tenda para adorar Moisés e uma tenda para adorar Elias. Por isso que ele falou 3 tendas, né? E enquanto ele ainda estava falando,
uma nuvem resplandecente os envolveu. Então, uma nuvem veio e envolveu eles como uma neblina, certo? Vamos entrar na história? Então, essa nuvem veio como uma neblina, fechou eles. Essa nuvem, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo assim: esse é o meu filho, esse aqui é o meu filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu me regozijo, em quem eu tenho prazer. Ele é a minha alegria, ele é o meu amor. A ele atendei. É ele, não é Moisés e Elias, é ele. Então o próprio Deus interveio. O próprio Deus não admitiu isso, inadmissível. E até para a gente é inadmissível, né? Porque imagina, o Pedro está caminhando com o Senhor. Tá vendo como é a fé de Pedro? Pedro não tinha acabado de falar: o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o próprio Deus, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Pedro tinha acabado de falar. Aí o Senhor falou: vamos subir lá para o monte. E aí Pedro também tinha acabado de ser advertido, né? Afasta, Satanás. Vamos subir lá para o monte, eu e vocês três. Quando chegou lá, o Senhor se transfigurou. O Senhor foi envolvido pelo amor de Deus. O Senhor ficou essa pura luz, pura luz. E aí apareceram Moisés e Elias. Moisés e Elias. Não fala que Moisés e Elias eram luz também. Só simplesmente eles apareceram. Moisés e Elias apareceram. Então, como que Pedro identificou Moisés e Elias? Provavelmente pelo que sabia, pelo que ouvia nas sinagogas, né, sobre Moisés e Elias, né? Então aí ele falou assim, ele foi lá, não se aguentou, foi lá e falou: Senhor, eu vou fazer 3 tendas aqui, se o Senhor achar bom, vou fazer 3 tendas aqui, uma para adorar o Senhor, uma para adorar Moisés e uma para adorar Elias. Então o próprio Deus veio, a luz desceu, a nuvem desceu sobre eles, uma nuvem resplandecente, uma nuvem de luz também, uma neblina de luz envolveu eles, fechou eles ali, né? Uma nuvem fechou eles e era o próprio Deus. Então o próprio Deus falou: escuta, esse é meu filho, é Jesus. E quando eles ouviram isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Que discípulos? Quem são? Quem são esses? Os 12? Não, os que foram com Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Então eles caíram no chão e ficaram atemorizados. Mundo físico e mundo espiritual. A nossa consciência está mudando outras realidades dentro da gente. Embora você fale muito difícil, Wilson, você usa palavras assim muito difíceis, sabe? Como se quer demonstrar alguma sabedoria, demonstrar alguma ciência terrena. Fale mais simples para alcançar as pessoas. Entende, meu irmão Wilson? Mundo físico e mundo espiritual. A nossa consciência está mudando outras realidades dentro da gente. Sim, nós somos seres naturais e sobrenaturais também. Nós somos daqui, mas nós também somos do reino dos céus. E é pela consciência, parte da nossa mente, que o Senhor muda a nossa realidade, a nossa vida. O Senhor nos transfere para a esfera dele. Não é verdade? Não é isso? Então Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse assim: levantem-se, não temam, não tenham medo, se levantem. Mas eles temeram porque eles viram que era o próprio Deus. E como será que Deus falou essas palavras? Será que Deus falou amorzinho? Será que Deus falou amorzinho? Eu acredito que não. Acredito que Deus não gostou nem um pouco do que Pedro falou. Acredito que Deus falou: não acredito que Pedro está nessa condição aí. Não acredito que Pedro está falando isso. Não lo creio. Então o Senhor veio e falou bravo. Senhor Deus. O Senhor Deus é o Senhor Deus do Velho Testamento. É Ele.
Quem faz a intermediação é o Senhor Jesus. Não fosse o Senhor Jesus, nós estaríamos todos fulminados. Fulminados. Né? Porque esse aqui é o Senhor Deus do Velho Testamento. É aquele Deus lá que nós estamos conhecendo. Por isso que é importante nós conhecermos o Velho Testamento. E ele não mudou. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos leva até esse Pai. Então o Senhor, ele é um Pai de amor, mas o amor dele corrige. O amor dele corrige, o amor dele cura, o amor dele coloca na linha, né? Então, olha só, aí o Senhor Deus veio e falou assim: esse é que é o meu filho. Imagina a voz de Deus falando, voz de trovão. Esse que é o meu filho amado, em quem me regozijo. A ele atenda, a ele obedeça, a ele escute. Pedro, só faltou dizer, né? Então daí o que os discípulos fizeram? Imediatamente se jogaram no chão, aterrorizados. Mas aí o Senhor Jesus disse: levantem-se, não tenham medo. É papai é assim mesmo. Se levantem, não tenham medo não, é papai que está falando. Mas papai é assim, papai não é do jeito que a gente pensa não. Ah, Deus é amor. Deus é amor, mas é um amor útil. Então, ao erguer os olhos, a ninguém mais eles viram, senão somente a Jesus. Então, a gente pode dizer que Pedro estragou tudo, né? Será que eles já tinham terminado a conversa? Não sei. Então, para você ver como nós, o nosso ego estraga tudo. O Senhor Jesus quer mostrar mais para nós, mas o nosso ego estraga tudo. O nosso ego já quer fazer 3 tendas, já. O nosso ego já vem cheio de julgamento, cheio de ideias, cheio de Jacó, cheio de tudo, né? Ali estava nesse monte da transfiguração, eles, e ali estamos nós. Nós que jeito? Com o nosso velho homem, né? Ah, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que participar de alguma maneira, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu vou lá falar com Jesus. Jesus, te falar um negócio. O que você acha? Fazer 3 tendas aqui? O que você acha? Nós estragamos tudo, sempre. E aí, quando Deus veio e falou bravo, daí eles se jogaram no chão. E o Senhor Jesus falou: levanta, levanta, não tenham medo, é papai que está falando. Daí eles ergueram os olhos. Então eles estavam com o rosto em terra, prostrados. Daí eles ergueram os olhos e não viram mais ninguém, só viram o Senhor Jesus de novo. E daí eles começaram a descer o monte, e quando eles desciam o monte, Jesus falou para eles assim: não contem para ninguém o que vocês viram aqui, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então é para contar quando? Depois que eu ressuscitar. Antes disso, não contem para ninguém. E os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Então o Senhor respondeu: Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio. Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. E os discípulos entenderam então que ele estava falando de João Batista. Ele tinha falado de João Batista, que é um tipo de Elias que veio antes para abrir o caminho, né? Aplanar as veredas. Então, eles falaram assim, eles estavam descendo, o Senhor está falando, não conte para ninguém. Aí, olha o que eles falam. Então, por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Então, aqui eles estão querendo justificar as 3 tendas, né? Ué, se não é para fazer as 3 tendas, se é só o Senhor, então por que os escribas dizem que tinha que vir Elias primeiro? E daí o Senhor diz, pois eu estou dizendo, Elias já veio.
Já veio aquela vez, já veio na forma de João Batista. E o que aconteceu? Mas fizeram com ele tudo o que desejaram. Não reconheceram. Não reconheceram que ele era aquele que vinha para anunciar o Messias, né? Tanto é que estou eu aqui, o Senhor Jesus falando, tanto é que estou eu aqui, e os judeus não me aceitaram. Não me aceitam como Messias, não me veem como filho de Deus, não reconheceram, né? Mas eles não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto o desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem vai sofrer nas mãos deles. E daí os discípulos entenderam. Ah, ele está falando sobre João Batista. Então agora eles vão descer e vão chegar de novo às multidões, né? As multidões estão sempre atrás do Senhor Jesus, por causa daquilo que o Senhor pode fazer por elas, né? Amados, nós vamos ler até aqui. Vamos ler até aqui, porque eu estou ouvindo que o meu marido já está tomando banho, então eu vou fazer o cafezinho dele, como a mulher virtuosa, colocar a mesa, coisa que vocês também devem fazer, né? Ah, mas aí é fácil 7 horas da manhã, mas acontece que já teve época que ele saía para trabalhar 5 da manhã, e eu sempre servia o café. Então, isso é algo que nós aprendemos com a mulher virtuosa. Faça a mesa, levante-se antes e faça a mesa. Faça a mesa. Lembre que eu falei, né? A mesa representa muito para Deus. A mesa e a cama. A mesa e a cama, né? A comida e o sexo. São coisas que têm muito a ver com o espiritual. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo fato do Senhor se abrir a nós, Senhor, falar conosco. Senhor, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Senhor, que nós estejamos realmente, Senhor, compreendendo que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o próprio Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, também pelo seu amor, que o levou à morte de cruz por nossa causa. Foi por nossa causa. Senhor Jesus, hoje nossa mente não consegue compreender isso, Senhor. Mas nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor continue se abrindo a nós, continue falando conosco e nos encaminhando para o reino, Senhor. Nos encaminhando, Senhor Jesus, pelo caminho difícil, mas sempre grudados no Senhor. Senhor amado, também nos ajuda, Senhor, a negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e trabalhar para o Senhor, trabalhar para o Senhor. O Senhor tem um trabalho para cada um de nós e esse trabalho é a nossa vida. A nossa vida é o trabalho para o Senhor. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, todos que estão aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, e também fala conosco na história de Moisés, como o Senhor já começou a falar. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nos protege, nos guarda. Senhor, olha para as pessoas que estão no nosso coração. E também olha para o lugar onde o Senhor nos inseriu. O trabalho, a escola, a esfera familiar, os amigos, a vida social. Tudo isso, tudo é arranjo do Senhor. Tudo é arranjo do Senhor. Para que nós possamos pregar o Evangelho. A finalidade da nossa vida é uma só. Pregar o Evangelho. Tudo o mais são ferramentas e arranjos do Senhor para que nós cumpramos a nossa missão. Para isso o Senhor nos chamou e nos ungiu, nos deu condições para que nós possamos cumprir o nosso chamado. E, naquele dia, receber o galardão do Senhor. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora para dar a cada um o galardão conforme o seu merecimento, conforme as suas obras. Então o Senhor tem para cada um de nós uma obra. A minha é estar aqui no TikTok falando com vocês, mas também agora eu vou sair para trabalhar, é levar luz. É levar luz. Não é ficar lá falando, vamos orar? Vamos ler um versículo? Tem um versículo para vocês? Não, hoje eu vou passar o dia fazendo auditoria no restaurante Outback. Como é que eu vou chegar lá no Outback e vou falar, gente, vamos se reunir e fazer oração? Vamos se reunir, ler um trecho da Bíblia? Não, não posso fazer isso. Não é sábio. Mas o Senhor
faz pequenos arranjos. E é assim que o Senhor vai mostrar para você também as experiências do guerreiro. As experiências do guerreiro vêm da comunhão e intimidade com o comandante. Que vocês tenham grandes experiências com o Senhor. Fiquem bem e até amanhã, 5:30 da manhã, se assim o nosso maravilhoso comandante achar bom. Eu amo muito vocês. Fiquem bem, fiquem com o Senhor. Obrigada por estarem aqui, todos vocês. Até amanhã.